Então, gente, já que vocês não trouxeram dúvidas, eu vou pegar algumas dúvidas que foram colocadas nas atividades e vou tirar aqui, porque é uma coisa que pode ser útil para todo mundo, né? Eu acho que pode ter utilidade para todo mundo alguma dessas dúvidas, né? Então, uma que veio aqui, deixa eu acessar aqui. Eu estou com 2 computadores ligados aqui. Vou acessar aqui aqui. Introdução, alunos. Aqui, Rodrigo Carlos. Quero agradecer aos que enviaram. Não valia a nota, mas era mais um exercício. Inclusive, essa aula também vai ter exercício no final dela, justamente para vocês fixarem, né? Porque uma coisa que eu estava pensando, e até um feedback que eu quero dar para o CEFOR, né? Ao final do curso, que eu acho que vai ser bem positivo, a gente tem que pensar uma melhor maneira de fazer os cursos online, via Zoom, né? Porque o curso é feito no horário de trabalho. Então, a maioria de vocês estão no trabalho. Não bastasse o fato de vocês estarem no horário de trabalho, vocês não se deslocam do local de trabalho. Então, aquele negócio, né? Soldado, quando está no quartel, né? Então, acaba que vocês são demandados durante o curso, né? Vocês recebem demanda. Dificilmente vocês conseguem se isolar de maneira a acompanhar o curso mais efetivamente. Outra coisa também é que nos computadores do trabalho a gente não tem câmeras, né? Então, acaba deixando de virar uma videoaula, onde você vai expor, vai colocar as coisas, para virar uma audioaula, né? Muitas vezes vira uma audioaula e isso acaba atrapalhando um pouco a interação. Então, eu acho que os cursos por Zoom são muito positivos, até porque é uma maneira, inclusive, de ampliar o número de vagas disponíveis, né, dos cursos, mas eu acho que a gente tem que pensar, tem alguns pontos de melhoria nesse sentido, né? Então, alguma das dúvidas que foram enviadas para mim, primeira dúvida foi a seguinte: NT, IT 62 e 64. Não consegui descobrir como cada item, requerimento, PL, PEC ou outras matérias seriam classificadas neste quesito. Descobri que MP não tem essa classificação. Então, gente, alguém mais ficou com essa dúvida sobre NT, que aparece na pauta, né? NT 62, T 64. Essa né, simbolização que aparece, né? NT significa não tranca, T significa tranca. Então, quando aparece num projeto de lei ou numa PEC ou qualquer, principalmente em projetos de lei, né? Principalmente você vai ver isso, principalmente em projetos de lei, aparece do lado do projeto de lei T62 e T64. Quer dizer o seguinte, que esse projeto ele pode ser trancado por uma medida provisória, ele é passível de ser trancado por uma medida provisória, por isso T62, 62 o quê? Artigo 62 da Constituição Federal. Então, quando vem escrito do lado de um projeto T62, porque esse projeto ele é passível de ser trancado. Se lê uma medida provisória, ele está trancado, entendeu? A medida provisória tranca esse projeto, eu não posso votá-lo. E quando é T64, é porque tem um projeto em urgência constitucional, que é o artigo 64 da Constituição Federal, que trata da urgência constitucional
a urgência presidencial, né? Quando o presidente manda um projeto de lei com urgência constitucional. E aí, 45 dias, a pauta está trancada. Então, isso é T62 e T64. Obviamente, NT 62 e NT 64 é porque não tranca. Agora, a dúvida do aluno é: eu não consegui descobrir como que eu classifico isso. Geralmente, como que se classifica isso? Você pega um projeto com urgência constitucional, urgência presidencial, ele deu 45 dias, tirando a regra das medidas provisórias, ele vai trancar tudo que tem na pauta. Então, nada mais se pode votar de projeto de lei, nenhum projeto de lei pode ser votado a partir de 45 dias sem a votação do projeto de lei com urgência do artigo 64 da Constituição Federal. Então, praticamente todos os projetos de lei, eles são passíveis de serem trancados pelo artigo 64 da Constituição. Agora, o artigo 62, T e NT. Quando que um projeto ele é trancado, passível de ser trancado por uma medida provisória, artigo 62? Quando esse projeto ele trata de algum assunto que está no artigo 62 da Constituição Federal, definido como assuntos destinados à medida provisória. Então, se a gente for no artigo 62 da Constituição, deixa eu colocar aqui, artigo 62, aqui. Então, eu só posso ter um projeto de lei não passível de trancamento se aparece NT62 no projeto. Você pode olhar no artigo 62 da Constituição. Se ele não for passível de trancamento, é porque ele trata de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, ou ele trata de alguma matéria de direito penal, processual penal e processual civil, ou ele trata de organização do Poder Judiciário e Ministério Público, ou ele trata de orçamento, ou é lei complementar, tá? Então, assim, ele está dentro das opções ali, as alíneas do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. E aí, essas matérias do artigo 62, se algum ponto do projeto tocar nesse tipo de matéria, ele não é passível de trancamento. Aí a gente remete aonde? O que a gente lembra quando a gente pensa em não trancamento de projeto? Porque isso não era assim no passado. Antigamente, qualquer projeto de lei era trancado, passível de trancamento com uma medida provisória. Antes de 2009, para vocês lembrarem da questão de ordem que eu estou falando, antes de 2009, uma medida provisória com prazo vencido ou com prazo de trancamento, após lida em plenário, ela trancava toda a pauta. Qual foi a questão de ordem que surgiu, que mudou esse panorama? A gente leu ela na aula passada. Alguém lembra? Inclusive, uma questão de ordem do presidente Michel Temer, na época. Questão de ordem 411 de 2009. E o que essa questão de ordem diz? A questão de ordem, ela diz que esses assuntos aqui do artigo 62, em que é vedada a edição de medida provisória, torna o projeto não passível de trancamento. Ou seja, você pode ler a medida provisória, ela pode estar trancando a pauta, mas se eu tenho um projeto tratando desses assuntos vedados à medida provisória, o projeto de lei pode ser votado mesmo com a medida provisória trancando. E aí, qual é a manobra que se faz, muitas vezes, quando eu estou com a pauta trancada e eu quero votar um projeto?
põe um artigo que fale de direito penal, né? Coloca algum artigo que toque um assunto vedado à medida provisória, algum artigo do projeto de lei. E aí ele não fica trancado mais. Então, é isso que acontece em relação ao que a gente fala de NT, né? NT 6264 e T6264, ok? Outra dúvida que chegou, que pode ser uma dúvida de todas elas, de todos vocês, que foi assim, considerei nas matérias de urgência 155 que as com origem do Poder Executivo teriam preferência na ordem sobre as de deputados. Não. Aí ele escreveu, não consegui confirmar essa hipótese, porque não há essa hipótese. A única ordem, se eu votei urgência, é a ordem cronológica. Então, se esse requerimento de urgência foi aprovado antes do outro, a matéria entra antes. Se for aprovado no mesmo dia, o que foi aprovado antes? Entendeu? Então, lembre do que eu falei na aula passada. Matérias do mesmo grupo, por exemplo, artigo 155, está dentro do mesmo grupo, são iguais, foram aprovados no mesmo dia, ordem cronológica. Então, sempre ordem cronológica, tá? Se tiver empate em tudo, nas regras, eu tenho que olhar a ordem cronológica. Essa aqui teve o requerimento de urgência aprovado primeiro, então essa entra primeiro na pauta. Essa aqui é pauta remanescente, está no mesmo grupo, entra primeiro. Pauta remanescente, entra primeiro. Ok? Outra dúvida que chegou aqui foi em relação às PECs, né? Não consegui descobrir se eram votação ou discussão primeiro ou segundo turnos. Coloquei por observação. Em relação às PECs, quando você for na ficha de tramitação, lá vai estar muito claro na ficha de tramitação. Se tiver já em processo de votação, você vai ver lá na ficha de tramitação tudo o que aconteceu com ela. Então, se começou a votar e parou e vai voltar, a gente tem como ver na ficha de tramitação. A princípio, quando você vai pautar a PEC ali, se não tiver acontecido nada com ela, você não vai nem colocar discussão e votação. Você vai colocar discussão tal da PEC tal. Entendeu? Pode ser que durante a sessão se passe da discussão à votação. Mas eu não posso dizer, na hora da pauta, que eu já vou discutir e votar. Primeiro, discussão. Ok? Tive dificuldade em relação aos pareceres, que em muitos casos não localizei. Não sei se não havia ou se procurei no lugar errado. Se na página de tramitação, na parte de pareceres, não tem parecer, é porque, de fato, não foi apresentado ainda parecer para aquela matéria. Então, ela vai ser pautada pendente de parecer. E mais, vocês vão perceber que se ela, geralmente, quando ela é pautada na urgência do 155, que é a urgência urgentíssima, você vai perceber que está pendente de parecer de várias comissões. Então, se uma matéria chegou ordinariamente ao plenário, foi dado parecer em todas as comissões, tem a redação da CCJ, que é a última comissão. Aqui não é uma aula de comissões, né? Mas eu vou falar desse ponto para ilustrar que o projeto de lei vai passar por todas as comissões de mérito, ele vai chegar na CCJ e, às vezes, os pareceres das comissões de mérito, eles são diferentes, né? Eles são diferentes, eles são no mesmo sentido, mas não são iguais.
Então, quem é que vai concatenar um texto para ir ao plenário? A CCJ. Quando chegar na CCJ, a CCJ vai construir um texto que é o conjunto do que saiu das comissões. Uma outra coisa, se numa comissão de mérito, vamos supor que eu tenho um projeto conclusivo. O que é um projeto conclusivo? Projeto conclusivo é um projeto que não vai a plenário. Ele é votado nas comissões, é aprovado na CCJ e vai direto ao Senado. Então, no Senado também tramita nas comissões e, uma vez aprovado, sem alteração, para voltar para cá, ele vai direto à sanção. Agora, se numa comissão de mérito eu tenho parecer a favor, em outra comissão de mérito eu tenho parecer contra, o que acontece com esse projeto? Vocês sabem? Alguém sabe? Vai para o plenário. Vai a plenário, Roberto. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Roberto? Oi, estou ouvindo. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Então, sim. Você está certa. O que acontece quando eu tenho pareceres contrários, né, é a quebra de conclusividade. Exatamente isso. Então, eu tenho a quebra de conclusividade do projeto. Por que eu tenho a quebra de conclusividade? Por uma questão lógica. Eu não tenho uma posição nas comissões sobre o projeto. Porque se eu tenho uma comissão de mérito se dizendo a favor e outra se colocando contra, eu não tenho o que sobre o projeto? Uma conclusão. Por isso, a quebra de conclusividade. Eu não tenho uma conclusão. E, geralmente, a tramitação do projeto, né, ela ocorre em 2, no máximo 3 comissões de mérito. Mais do que isso, o que acontece? Quando eu tenho um projeto que ele é tão complexo que ele tem que ser analisado por mais de 3 comissões de mérito, o que acontece com esse projeto? Alguém sabe? Exatamente, Adriano. Você abre uma comissão especial. Tudo tem uma lógica. Por que eu instalo uma comissão especial? Por economia processual, gente. Então, eu tenho muitas comissões para debater isso. Por economia processual, eu transformo isso numa comissão especial que tem todas as prerrogativas que todas essas teriam, né? Então, uma outra dúvida que chegou foi a seguinte: os relatores. Os relatores. Cada comissão tem o seu relator. E por muitas vezes não achei um relator para a matéria, só para cada comissão. Tá. O que acontece? Você apresenta o projeto de lei. Quando você apresenta o projeto de lei, ele vai para a mesa e é numerado, certo? Ok? Então, ele é numerado, esse projeto de lei, e ele é distribuído às comissões. Ok? Assim que ele é distribuído às comissões, ele vai para as mãos do presidente da comissão, a quem cabe indicar o quê? Indicar os relatores das matérias. Ok? Então, chegou na comissão, o presidente da comissão vai indicar os relatores das matérias. Perfeito? Quando ele vai indicar os relatores das matérias, o relator ele vai tratar do mérito por aquela comissão de mérito. E, de fato, eu vou ter um relator em cada comissão.
Então, na CCJ, vou tratar de juridicidade, constitucionalidade do projeto, embora muitas vezes, na prática, a gente veja a CCJ tratando de mérito. Mas lá tem um relator. Você passa pela CETASP, você tem um relator específico. Isso quer dizer o seguinte, que é o princípio da especialização. Olha, o projeto ele tem uma parte que trata de legislação trabalhista. Então, quem é o especialista? O relator da comissão de trabalho. Ah, mas ele tem uma parte aqui que trata de desenvolvimento urbano. Então, quem é o especialista? O deputado, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Só que o que vai acontecer? Como eu falei antes, quando esse projeto chegar na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser construído um texto, né? Vai ser construído um texto que abranja tudo que foi aprovado da melhor maneira possível. Você tira duplicidades, você constrói o texto. E aí ele vai a plenário. E a plenário, quem tem prerrogativa de indicar relator em plenário? Alguém sabe? De quem é a prerrogativa de indicação relator em plenário? CRI. É do presidente. Então, sempre que o projeto vai a plenário, o presidente ele indica o relator, ele tem a prerrogativa de indicar o relator desse projeto. Isso quer dizer que o presidente vai chegar no plenário, o presidente simplesmente vai tirar um nome da cabeça dele e vai indicar? Não. Tudo é construído. Então, se tem um projeto, se tem um relator de comissão, que ele já fez aquele parecer na comissão, aquele parecer foi a mola mestra do projeto como um todo. E o projeto ele está de acordo, o governo está de acordo, todo mundo está de acordo que aquele texto que vai votar, mesmo que via destaques alguma coisa vai ser mudada, provavelmente o presidente ele vai deferir que o relator mais importante lá das comissões venha e relate no plenário, e traz o projeto para o plenário, e relata. Agora, vamos supor que seja uma situação, falando de coisas práticas para vocês, vamos supor que seja uma situação que o relator fez um texto que alguém não gostou, o governo não gostou, ou o presidente achou que o projeto não ficou razoável, ou tem alguma dificuldade com os partidos para votar em plenário. Tudo isso é negociado antes. Aí pode acontecer simplesmente do presidente chegar e falar, olha, eu vou indicar um relator que eu acho que vai fazer um trabalho que vai possibilitar a votação desse texto. Então, vou ter um relator que vai acatar emendas ou vai alterar o texto que vai ser apresentado em plenário. Então, a questão da relatoria, ela é negociável, né? Ela é construída. E é construída em prol do quê? Ela é construída principalmente em prol da aprovação do projeto, né? Não adianta nada você ter todo o processo legislativo acontecendo nas comissões e você ter um projeto que não vai ter condições de ser aprovado em plenário, que não tem nenhum tipo de acordo, que o texto do relator, o plenário não quer aprovar. Então, tudo isso é levado em consideração. Ok? Então, gente, uma outra dúvida que me trouxeram, uma última dúvida aqui, que é uma dúvida muito interessante que eu quero colocar para vocês, é o seguinte. Me perguntaram assim, professor, e entre os requerimentos de urgência, qual é a ordem dos requerimentos? E o recurso? Qual é a ordem, né? Como é que eu ordeno isso na pauta? Gente, matéria sobre a mesa, né? Os requerimentos, a gente viu na nossa aula passada, né? Que
eu tenho primeiro os requerimentos de urgência, depois eu tenho os recursos, né? E entre os requerimentos de urgência, se você notar, vocês vão olhar que a pauta, a partir da ordem do dia, ou seja, a partir das medidas provisórias, né? A partir da ordem do dia propriamente dita, né? As matérias para votação, vocês vão ver que elas são todas numeradas, né? Eu vi que alguns não colocaram um númerozinho em cima. Então, a ordenação estrita da pauta, ela começa a partir das medidas provisórias. Por isso que você vai ver que os requerimentos, eles estão em numeral romano. Eles não estão ordenados exatamente. Eles estão ali e o presidente ele pode votar qualquer um deles, ou nenhum deles, ou na ordem que ele achar melhor. Aquilo é matéria sobre a mesa. Não tem uma regra estrita de ordenação, dizendo que aquele requerimento de urgência foi apresentado antes, então eu tenho que votar ele antes. Não, eu posso votar qualquer um na ordem que o presidente determinar. E mais, uma coisa que aconteceu ontem, eu não sei se algum de vocês faz parte do grupo lá do plenário, do SDR, eu botei uma pergunta lá, ninguém me respondeu, mas eu botei só para colocar mesmo, sim. Você viu que falou assim, olha, além do PL 1998, não sei se vocês viram, além do PL 1998, nós vamos votar o requerimento de urgência do outubrinho, o requerimento de urgência do novembrinho e o requerimento de urgência da Laudelina, isso, né? Aí eu botei uma pergunta embaixo. Esses requerimentos estão na pauta? Aí ninguém me respondeu. Por quê? Fala, por que esse idiota está perguntando isso? Se no regimento diz que o presidente ele pode simplesmente, na hora que ele quiser, ele tem a prerrogativa, sem consultar o colégio de líderes, ele tem a prerrogativa de colocar um requerimento para votação na mesa de urgência. Não é preciso, né? Por isso o nome urgência, né? Então, isso facilita muito, né? A gente entender por que acontecem certas coisas, né? Em relação a isso. Eu vou mandar para vocês no grupo agora, vou enviar aqui para vocês, no grupo, o gabarito aqui, só para vocês ficarem, darem uma olhada. E tá ok? Deixa eu colocar aqui. Montagem, pauta, resolução. Aqui. Esse arquivo aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Tá aí no grupo para vocês. Pronto. Depois vocês dão uma olhada, comparam. Tá ok? Gente, vamos falar agora um pouco. Hoje a gente vai falar um pouco sobre discussão, tá? E durante a discussão, a gente tem a apresentação de emendas, né? Então, quando eu estou discutindo um projeto em plenário, principalmente eu tenho a possibilidade de apresentação de emendas, existem determinados tipos de emenda, existem regras para apresentação de emenda, né? Se eu tenho um projeto em regime de urgência, eu tenho um quórum para apresentar a emenda, se não, posso apresentar de outra forma. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Tudo bem? Eu mandei a aula aí para vocês, porque aí vocês podem ir acompanhando também a aula que eu vou projetar aqui, tá ok? Deixa eu aqui. Espera aí.
Pronto. Agora eu vou share. Aqui. Ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Sim. Tá ok. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de discussão, tá? Das matérias. Gente, a gente tem regras próprias para discussão em plenário. Porque se a gente não tivesse regras, seria o caos, né? Imagina você ter dentro de um plenário 200, 300 deputados querendo falar e você não ter um sistema de regras, né? Para que esses deputados possam discutir uma matéria, um sistema de regras com tempos definidos, né? Com regras de conduta, né? De participação. Então, assim, durante essa discussão a gente pode ter dúvidas, a gente pode ter questões de ordem, né? E durante a discussão, durante aquele momento que está sendo discutida a matéria, também vão ser apresentadas as emendas, né? Para as proposições da pauta. Geralmente, como a gente falou antes, essas proposições elas deveriam chegar ao plenário com os pareceres das comissões, né? Mas, se vocês olharem as nossas sessões extraordinárias, ela basicamente é composta de medida provisória e 155 e PECs, né? Então, e PDCs. Então, a pauta ela já chega sem pareceres, sempre, né? Antes da gente entrar na discussão propriamente dita, né? Antes da sessão começar, a gente tem uma coisa que acontece. O que nessas sessões extraordinárias que a gente está tendo, o que acontece antes de começar a ordem do dia propriamente dita? O que os deputados fazem ali? Qual o nome do que está acontecendo ali? Alguém sabe? Que período é esse? Está no artigo 81 do regimento interno. É o período... Isso, exatamente, Michele. É o período de breves comunicações. Então, geralmente, numa sessão deliberativa ordinária, as breves comunicações elas vêm logo após o quê? Leitura da matéria do expediente, né? E aí, após a leitura, tem um ofício, tem algum aviso para dar ao plenário. Então, tudo que for lido do expediente, após a leitura disso, os deputados inscritos podem falar, os deputados que estiverem inscritos. Tem limite para o número de inscrição de deputados? Primeira pergunta. É limitado o número de deputados que podem ser inscritos para as breves comunicações? Alguém sabe? Não, não é limitado. Então, nós já tivemos sessões com 40 deputados inscritos, nós tivemos sessões com 70 deputados inscritos, nós já tivemos sessões com 10 deputados inscritos, e ontem nós tivemos mais de 100 deputados inscritos, por exemplo, para falar. Tudo bem, não tem limite. Agora, existe limite de tempo? Outra dúvida. Existe limite de tempo? Sim,
Existe limite de tempo. Agora, esse limite é um limite obrigatório, ou seja, esgotado esse tempo, o presidente é obrigado a começar a ordem do dia? Não. Então, a gente já viu breves comunicações durarem 30 minutos, a gente já viu breves comunicações durarem 1 hora, a gente já viu breves comunicações durarem 2 horas, 4 horas. Então, é um período onde os deputados os deputados inscritos têm a oportunidade de falar, né, por 5 minutos cada um, e vão falar durante o tempo, né, em que o presidente queira esperar para começar a ordem do dia. Então, é de bom tom que o presidente conceda a palavra para muitos deputados falarem. Então, isso é uma prática, mas não há um tempo exato onde ele vai encerrar esses breves comunicados ou não. Às vezes você está em negociação para poder botar um projeto na pauta. E os breves comunicados, eles vão, de alguma forma, mantendo a sessão viva, né? Os deputados vão falando, vai mantendo o interesse na sessão e a sessão se mantém viva ali, né? No regimento, fala assim, no artigo 81, parágrafo 2º, fala assim, a inscrição dos oradores será feita na mesa em caráter pessoal e intransferível, em livro próprio, das 8 às 13h30, diariamente, assegurada a preferência aos que não hajam falado nas 5 sessões anteriores. Pergunto a vocês, como é feita essa inscrição na prática? Como isso é feito na prática? Né? Ato da mesa 66, de 2005, artigo 2º, né? Na prática, a inscrição para esses breves comunicados ele é feito nos terminais, ele é feito de forma eletrônica. Então, o próprio deputado pode fazer a sua inscrição de forma eletrônica, ele não vai à mesa para se inscrever. Agora, se ele estiver dentro do plenário e quiser ir à mesa e pedir para ser inscrito, sem problemas também. Ok? Outra coisa. Se um deputado for chamado e na hora que ele for chamado ele não comparecer, o que acontece? Alguém sabe? Parágrafo 3º, né, do artigo 81 do nosso regimento interno. Ele perderá o direito à palavra, a inscrição dele. Naquele dia. Ele perderá o direito à inscrição dele. Ok? Então, se ele não comparecer, ele perderá direito à inscrição. Outra coisa, eu sou um deputado do partido A e me inscrevi para falar 5 minutos. Um colega meu, que também é do partido A, se inscreveu para falar 5 minutos. Eu posso transferir para ele meu tempo de fala, que eu estou inscrito? Posso? Posso transferir o meu tempo de fala? Não posso. Então, não pode haver transferência de tempo de fala. Eu não posso transferir. Eu não posso fazer com que o outro deputado possa falar 10 minutos usando os meus 5 minutos. É pessoal,
é intransferível a inscrição para falar nas breves comunicações. Senão, um partido escolheria um deputado para meter o pau no governo, por exemplo. Pensa só. E 10 deputados do partido se inscreveriam, o cara ficaria 1 hora falando na tribuna. Não faz sentido, concordam? Então, tudo tem uma lógica, né? Gente, vamos falar um pouco da fase de discussão, né, dos projetos. Essa é a fase destinada ao debate. E por que o debate é necessário, né? O debate ele é fundamental para que a matéria seja conhecida no plenário, porque muitas vezes uma matéria vem ali das comissões, mas quem conhece a matéria? Os deputados das respectivas comissões. Então, os deputados que participaram daquela discussão é que vão conhecer aquela matéria, e não os deputados do plenário. O plenário é um outro ambiente, e as comissões são apenas um microcosmo do plenário, né? Uma coisa que é importante a gente pensar, né? Quando eu tiver uma proposição com discussão encerrada na legislatura anterior, eu vou ter que reabrir essa discussão quando voltar ao plenário, quando for na legislatura seguinte, para que ela receba novas emendas. Independente de já ter parecer, de já ter sido discutida, vai ter que reabrir a discussão para que ela receba novas emendas. Ok? Então, se no dia 22 de dezembro de 2022 eu encerrei a discussão de um projeto, eu ia votar e não consegui votar, quando voltar lá em fevereiro de 23, eu vou ter que reabrir essa discussão e abrir prazo para receber emenda de novo. Ok? Outra coisa. Isso aqui acho que poucos sabem, né? Porque geralmente não é muito utilizada essa regra. Mas a proposição com todos os pareceres favoráveis poderá ter a discussão dispensada por deliberação do plenário mediante requerimento de líder. Então, se tiver uma proposição que chegue no plenário com todos os pareceres favoráveis, um líder requeira isso, e haja concordância pela deliberação do plenário, o que pode ser feito? Dispensar a discussão do projeto. Agora, na prática, isso não é feito por 2 motivos. Primeiro, porque a discussão é um momento em que o deputado pode se expressar, pode falar alguma coisa que ele queira falar do mandato dele, ou fazer alguma crítica, ou alguma sugestão. E a outra coisa, porque você tem situação e oposição no plenário. Então, a oposição sempre vai querer fazer o uso do tempo, né? Outra coisa, nenhum deputado pode solicitar a palavra quando tiver um orador na tribuna. Então, você não pode, a regra é que nenhum deputado pode interromper um orador na tribuna, né? Exceto para quê? Requerer a prorrogação de prazo, assim, para concluir, você já deve ter ouvido muito isso em plenário. Para concluir, levantar uma questão de ordem ou fazer uma comunicação de natureza urgentíssima. Só que sempre, mesmo assim, com a permissão do orador, ok? Bom, gente, vamos lá. Coisas que a gente falou agora, né? Estão aqui na aula. Inscrição para discutir. Pode ser feita em plenário, pessoalmente, mas pode ser feita também, aliás, no caso para discutir, tem que ser em plenário, pessoalmente, ou pode ser feita a inscrição pelo Infoleg na situação excepcional que a gente está. A matéria tem que estar pautada, para eu me inscrever para discutir.
eu tenho que deixar claro, quando eu vou me inscrever, se eu sou contrário ou favorável, porque já aconteceram situações em que, olha, vai falar 2 a favor e 2 contra. E aí a base queria votar rápido um determinado projeto, a maioria queria votar rápido um determinado projeto, e a oposição queria obstruir. Então, o que já aconteceu na prática? Já aconteceu de a oposição ir lá e escrever 2 a favor e 2 contra, sendo que ela é contra o projeto. Então, você tem que deixar claro se você é contrário, se você é favorável, né? A abertura da lista no início da primeira sessão e o encerramento da lista para discutir é no início da própria discussão. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados. Então, assim, eu estou inscrito em 2º lugar para falar. Eu estou inscrito em 5º lugar. Eu posso trocar de lugar com você. Agora, eu não posso o quê? Como a gente falou antes, transferir. Né? Ah, não, eu vou dar o meu tempo de discussão aqui para outro deputado. Não. Eu posso trocar. Ó, quem está inscrito para discutir? Fulano. Ah, mas fulano não está, mas cicrano vai discutir no lugar dele. É permitida essa permuta. Tá? Como a gente falou, assim como nas breves comunicações, né? Quem não se encontrar, perde a inscrição. Outra coisa, para quando mais de um deputado pede a palavra para discutir ao mesmo tempo, qual a ordem de preferência? Roberto. Sim. Eu não sei, porque eu tive que responder uma mensagem aqui. No caso da discussão, é permitida a permuta de tempos, mas nos breves comunicados não é. É isso? Não. Permuta, ela é sempre permitida, porque a permuta ela é a troca de posição. Eu não estou permutando o tempo, entendeu? Mas os dois, mas no caso... Eu estou perguntando a tem que estar em inscrição. plenário. Isso. Ah, eu estou perguntando a inscrição. Eu estou abrindo mão daquela minha inscrição e estou passando. Entendi. Então, se ele não estiver na hora, se o deputado não estiver na hora, ele não pode depois falar, não, eu tinha trocado com o deputado que falou, agora eu vou falar no tempo dele. Se ele falar isso a posteriori, não. Beleza. Ele tem que chegar na mesa antes e falar, olha, eu tenho uma audiência no ministério tal e eu combinei com o deputado tal do meu partido, que está inscrito em 18º na lista, que ele vai me dar a vaga dele em 18º e vai falar na minha, que está em 6º. Porque aí eu não vou ter o quê? Soma de tempo. Não vou ter transferência de tempo entre deputados. Eu vou ter só uma permuta da inscrição. Isso eu posso fazer. E vale para os dois, para os breves e para a discussão. Exatamente. No caso da discussão, geralmente essa permuta é só de inscrição, não é de local, de posição. O deputado não vai discutir, mas ele estava inscrito para discutir, mas o partido quer usar essa inscrição. Então, outro deputado discute no lugar dele. Entendeu? Outro deputado pode pedir para discutir. Você já viu que, às vezes, o presidente ele chama para discutir fulano de tal do partido tal. Fulano de tal do partido tal, não está. Aí ele vai passar para o próximo, outra pessoa do partido levanta a mão, olha, vou discutir no lugar, permuta. E aí o presidente concede. E aí a pessoa vai e discute no lugar daquela pessoa que estava inscrita. Entendeu? Porque é do mesmo partido. Ah, perfeito. Obrigada, Roberto. Ok. Quando mais de um deputado pedir a palavra, qual a ordem de preferência numa discussão? Quando eu tenho um projeto pautado, quem fala primeiro? Autor, depois relator, depois autor de voto em separado, e aí eu entro nas inscrições de contrário e favorável. Na prática, o que acontece? Na prática, o que a gente vê acontecer em plenário geralmente o autor não fala,
Geralmente o autor só fala quando é um projeto muito, assim, de muita projeção, muito importante, o autor pede para falar também, e aí é concedido. Mas, geralmente, vai direto ao relator, né? Quando é uma urgência, o relator vai ler o relatório em plenário. Ali, se alguém fez um voto separado e quer expressar essa discordância, também vai poder falar, e depois eu entro na lista de contrário e favorável. Ok? Então, qual o tempo de fala? 5 minutos, né, para discutir. Então, cada inscrito para discutir tem direito a 5 minutos para discutir o projeto. E quando é projeto em regime de urgência, são 3 minutos. Então, na prática, nas nossas extraordinárias que estão acontecendo, a maioria dos projetos são em urgência. O que está acontecendo? Tempo de fala, 3 minutos. Né? Então, na prática, quando você tem uma pauta só com projeto de urgência, só todo mundo fala 3 minutos. Ok? Agora a gente vai entrar numa parte aqui que é bem tênue, né? A gente vai ler isso aqui e vai ver que na prática acontece muita coisa que não é bem assim. O que o regimento diz? É vedado desviar do debate, falar do vencido, linguagem própria e ultrapassar o prazo. Dessas 4, qual é a única que não acontece? Pergunta. Assim, eu falo, não acontece com frequência. Desses 4 pontos do artigo 175, qual que na prática não acontece com frequência? Vocês têm ideia? Falar do vencido? Não. O que não acontece com frequência é a linguagem própria, né? Que é xingamento. Isso a gente não vê com frequência. O decoro ele é muito bem respeitado no plenário. Sim. Mesmo quando há uma discussão, você vê que é sempre Vossa Excelência, e tenta-se sempre manter em alto nível. Então, é raro você ter xingamentos, palavrões, linguagem própria. Agora, desviar do debate, você está debatendo um projeto lá sobre petróleo, entra alguém para falar sobre eleições. O presidente vai cortar a palavra? Não vai cortar a palavra. Não vai. Por quê? Porque é algo que gera antipatia, você cortar a palavra. Mas fala-se muito de assuntos que nada tem a ver. Acontece. Falar do vencido, quantas votações vocês viram que a votação acabou e foi uma votação, de repente, polêmica, e depois se pede, numa outra discussão de outro projeto, vem e se fala daquele projeto anterior. Já viram isso acontecer? Sim. Então, falar do vencido acontece também. Agora, para concluir, não preciso nem dizer, né? Para concluir, é o que mais acontece, né? Para concluir, é praxe. Por isso que eu coloquei. É praticamente uma praxe no plenário, né? Para concluir, presidente. Então, sempre, o para concluir é de lei, né? Eu tenho um prazo pequeno para concluir. Inclusive, sobre isso, teve um caso pitoresco que aconteceu. Teve um partido que foi interessante, foi engraçado esse dia. Teve um deputado que era um deputado novo na casa. E eu acho que era novo na política também. E ele começou a falar, né? Na discussão, ele começou a falar alguma coisa. E
o presidente virou e falou, encerrado o tempo. E ele estava perto de concluir o que ele tinha para falar, né? E aí o presidente falou, encerrado, ele parou e falou assim, na minha próxima fala eu volto para concluir o que eu estava falando. Então, assim, como ele não tinha ainda a tarimba, né? O manejo de plenário, de saber, ele nem se apercebeu que ele poderia ter falado, presidente, para concluir. E falado ali mais os 30 segundos, 1 minuto que ele tinha que falar para concluir o raciocínio dele, entendeu? Então, eu achei bem pitoresco isso. Pouca gente fala sobre isso. O que é o à parte? Né? À parte. O à parte é uma interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativos à matéria em debate. Então, geralmente, quando vai haver à parte, como é que o deputado faz? Ele levanta a mão, concede uma parte, ele vai no microfone, levanta a mão, o orador está na tribuna, ele chega para o orador e fala, concede uma parte? Quando ele pede uma parte, é o quê? É porque ele está querendo perguntar algo ou ele está querendo esclarecer algo relativo ao que está sendo falado, a matéria que está em debate. Na prática, o que acontece às vezes? Uma parte para elogiar também, né? E aí é concedido a parte, é feito o elogio, né? E sempre, quando permitido, e mais, ele deve permanecer de pé ao fazê-lo, tá? Não será admitido a parte. Quando o presidente estiver falando, não pode pedir a parte. Paralelo a um discurso, então ali não há um esclarecimento a ser feito, está sendo feito um discurso. Parecer oral, imagina, eu sou relator de uma matéria, eu tenho que ler um parecer de 20 páginas. Imagina se eu vou conceder a parte. Né? No encaminhamento da votação, por que não pode ter a parte no encaminhamento da votação? Por uma coisa muito lógica. A discussão foi antes do encaminhamento, certo? Qual é a hora de a parte? Para indagar ou esclarecer relativo à matéria em debate. Se eu encerrei a discussão, está encerrado o tempo para debater a matéria. Então, se eu estou no encaminhamento, não é tempo de perguntas e esclarecimentos. Quando o orador declarar de cara que não vai conceder a parte, quando tiver questão de ordem, né, ou reclamação, ou nos tempos de líder. Nesses casos, não é permitido a parte, ok? Não é permitido a parte. Como que eu encerro, hein? Encerramento de discussão. Essa regra foi mudada na Resolução 21. Né? Essa regra foi mudada na Resolução 21. Como eu não tenho mais aquela quantidade de requerimentos, de votação por partes, como eu tenho muito menos requerimentos, o que a Resolução 21 fez? Aumentou o encerramento de 4 para 12 oradores. Tá? 4 para 12 oradores. Porém, após 12 oradores falarem, eu posso apresentar um requerimento pedindo encerramento, e esse requerimento só precisa de 26 deputados ou líderes que representem, ou seja, muitos líderes assinam sozinhos, podem assinar sozinho e apresentar o requerimento de encerramento. Após 12 oradores falarem, o encaminhamento do encerramento será por 3 minutos, 1 contra e 1 a favor. Tá? A discussão também pode ser encerrada pelo fim da lista de inscritos e pelo decurso de prazo também.
Gente, a aprovação do encerramento prejudica o adiamento da votação. Por quê? Por que prejudica? Por dois motivos, gente. Por dois motivos. Primeiro, porque no debate já se conheceu o relatório. Ok? Segundo, porque o encerramento é uma sinalização da maioria absoluta do plenário de que ele quer votar e não adiar a votação. Então, qual o sentido lógico de eu aprovar o encerramento de uma discussão para logo depois pedir o adiamento da fase seguinte? Se eu quero começar mais rápido a fase seguinte, que é a votação, o requerimento de encerramento da discussão ele é uma sinalização do plenário de que eu quero começar mais rápido a votar. Então, é incongruente que eu vote um requerimento de adiamento da votação logo após encerrar a discussão. Ok? Quando é que eu vou poder ter um requerimento de adiamento da votação? Isso foi uma dúvida que uma colega trouxe na última aula. Salvo se houver reformulação do parecer promovendo as alterações de mérito. Então, se eu tiver, no encerramento da discussão, aparecer um outro relatório alterando o mérito, opa, é um novo texto. Preciso conhecer o texto. E aí, sim, cabe um requerimento de adiamento da votação por lógica, porque eu preciso conhecer o texto. Ok? Dúvidas, gente, até aqui? Estou à disposição de vocês. Gente, não há como se falar de discussão sem falar de emendas, né? Por quê? Porque durante a discussão, vocês vão ter que apresentar em plenário emendas, né? Bom, gente, antes da gente entrar na parte de emendas, queria falar um pouquinho com vocês sobre o ato conjunto número 1 de 2020, né? Porque ele tem um impacto em relação às emendas, né? Principalmente em relação às emendas de medida provisória. Então, quais são as principais alterações que a gente teve, né? A gente voltou àquele modelo sem a comissão mista, né? Vocês devem lembrar bem, alguns de vocês que forem mais antigos, devem lembrar que antigamente a medida provisória ela não ia para uma comissão mista, apesar de que isso sempre fosse previsto, mas não era feito. Então, as medidas provisórias passaram a ter a constituição das comissões mistas, com a análise conjunta de Câmara e Senado, e já vinham com relatório para o plenário da Câmara, e não poderiam ser apresentadas emendas em plenário. Lembram? As emendas eram apresentadas somente perante a comissão. O que mudou com o ato conjunto, né, com a pandemia? Primeira coisa, o prazo de apresentação de emendas. Antes a gente tinha 6 dias, né, para apresentar as emendas perante a comissão, e agora é o segundo dia útil seguinte, né? Então, se você edita uma medida provisória na quarta, você tem até sexta para apresentar emendas para ela. E qual é a complicação disso? Que muitas vezes a gente vai estar com os deputados nos estados, né? Então, isso pode atrapalhar a apresentação das emendas. Outra coisa, o parecer da comissão mista, agora ele é proferido no próprio plenário da Câmara dos Deputados, né?
Então, geralmente, né, não existe não é um terreno muito claro quem indica esses relatores, né? Então, tem fase que o líder do governo no Congresso indica mais esses relatores, tem fase que essa prerrogativa fica mais com o presidente da Câmara. Agora, por exemplo, que as medidas provisórias não estão indo mais para comissões mistas, estão começando aqui na Câmara, então, geralmente, o presidente da Câmara está encampando essa atribuição de indicar os relatores, né? Outras coisas que mudaram, né? A medida provisória, ela, pelo ato conjunto, tem que ser examinada pela Câmara até o 9º dia de vigência da medida provisória, olha só. E o Senado até o 14º dia. Agora, na prática, né, você não tendo a leitura da medida provisória, ela vai ficando sem estar na pauta, né? Outra coisa, as medidas provisórias que estão pendentes de parecer da comissão mista, elas vão ao plenário da Câmara com as respectivas emendas. Então, hoje, qual a situação que a gente tem com as medidas provisórias? Quando a medida provisória vai ao plenário, você vai ver no site da Câmara que você vai ter as emendas de comissão, depois você vai ter as emendas de plenário. Então, essas emendas de comissão apresentadas até o 2º dia útil, né, de vigência da medida provisória, elas são avaliadas pelo relator antes que ele apresente o relatório em plenário. Antes, como é que era? O relator apresentava o parecer dele no plenário e aquilo era votado e, havendo discordância, destaca-se. Agora, a gente adicionou uma fase a mais nas medidas provisórias, por causa da pandemia, que foi o quê? O emendamento no próprio plenário, que não havia. Ok? Então, hoje você tem o emendamento da medida provisória no próprio plenário. E aí o relator acaba tendo que apresentar o parecer prévio dele, das emendas de comissão, e ele apresenta o parecer às emendas de plenário, né? Que aí vai ter aquela discussão se ele acolhe alguma coisa ou não, que não existia antes, ok? Então, só para a gente poder ter uma pequena noção, né, de como acontece nas medidas provisórias e a gente poder falar das emendas aqui. Tá, ok? Vamos lá. Vamos lá aqui. Emendas. Deixa eu dar um alt tab aqui. Emendas. Professor? Sim. Sim, Márcio. Você falou rapidamente sobre as emendas de medida provisória. Qual é essa legislação, para eu dar uma olhada com mais detalhes, por favor? A resolução 1, eu vou te falar da legislação que trata das medidas provisórias desde sempre, desde de 2002, que é a resolução do Congresso Nacional 1 de 2002. Então, essa resolução trata da tramitação na comissão mista, né? Essa resolução, ela trata de todas as regras em comissão mista para que a medida provisória vá aos plenários das casas, ok? E a outra legislação, que foi a que alterou excepcionalmente o trâmite por causa da pandemia, é o ato conjunto número 1 de 2020, das mesas da Câmara e do Senado. Porque aí onde houve essas mudanças
que foram colocados, né? Exatamente. Diminuição do prazo de emendamento de 6 dias até o segundo dia útil e o emendamento em plenário. Exatamente. Provavelmente, quando for declarado o fim da emergência pública, né, quando a gente voltar totalmente ao normal, esse ato conjunto vai cair. E a gente vai ter o retorno do funcionamento das comissões mistas, que vocês sabem, funcionam lá no Senado, e elas são compostas por deputados e senadores. Uma vez que a gente volte a ter o vigor da Resolução 1 de 2002 do Congresso Nacional, a gente também vai voltar aos prazos anteriores e vai deixar de ter emendamento em plenário, tá ok? Ok. Valeu. Obrigado. Nada. Vamos lá. Então, gente, um ponto que é fundamental, um ponto extremamente importante na fase de discussão em plenário, é a questão do emendamento, né? Então, gente, em primeiro lugar, o poder de emendar, ele cabe aos parlamentares. Então, quem emenda? Parlamentar. Eu tenho que ser uma autoridade definida na Constituição e no regimento interno para poder apresentar uma proposta de alteração a um projeto, a uma proposição. Quais são os limites ao emendamento? Quais são os limites ao emendamento? Constituição Federal, artigo 63. O que diz o artigo 63 da Constituição Federal? Não será admitido aumento da despesa prevista, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º. O que ele está falando aqui? Os projetos de lei orçamentários. Então, orçamento pode ser emendado. Agora, outros projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, não. Ok? Inciso 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Por que isso? Isso é para garantir a independência entre os poderes, né? Cada poder, quando ele vai tratar do seu próprio gasto, o outro não pode, né, emendar. Outra coisa, artigo 124 do Regimento Interno. Vamos nele. Artigo 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento de despesa prevista. É uma replicação do texto do artigo 63, tá? Da Constituição. Outra coisa, projeto de iniciativa da mesa. Então, projetos que tratem, né, de questões internas da casa. Então, é de iniciativa da mesa, então não é permitido emendar. E outra questão, pertinência temática, tá? Então, se eu for emendar, a emenda, ela tem que ter pertinência temática. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida provisória sobre setor elétrico, eu posso apresentar uma emenda a essa medida provisória sobre pagamento de taxa da OAB? Prova da OAB?
Não, né, gente? Não posso. Não posso. Tem que ter pertinência temática. Agora eu pergunto para vocês, na prática, acontece isso? Acontece de ter projeto estranho, com matéria estranha? Então, na prática, essas coisas elas acontecem muito de acordo com as circunstâncias, né? Então, às vezes você vai ver o presidente dando como não lido determinado trecho, vai ver determinadas emendas serem prejudicadas por não terem pertinência temática, e às vezes não. Às vezes você vai ter uma emenda que ela aparentemente não tem pertinência temática e ela continua viva lá, né? Pergunta para vocês: é possível emendar tratado internacional, gente? A gente já teve essa polêmica no plenário há pouco tempo. Vocês lembram daquele projeto de decreto legislativo do foguete lá na base de Alcântara? Vocês lembram disso? Foi votado, acho que ano passado, retrasado. Alguém lembra? Que a gente teve uma votação de um decreto legislativo que queriam alterar o texto do decreto legislativo. Esse é um tema bem controverso, gente. Então, eu vou dar para vocês dois entendimentos que a gente tem na casa e que são usados de tempos em tempos, né? São esses dois entendimentos que a gente tem na casa, né? A consulta 4 de 2004, né, da Câmara dos Deputados, ela diz o seguinte, que emendas que visem alterar diretamente o texto do ato internacional, né, devem ser rejeitadas. Porque vocês sabem que um ato internacional ele é um projeto de decreto legislativo que aprova um acordo internacional, certo? Então, eu tenho duas peças aqui. Eu tenho um projeto de decreto legislativo que está aprovando um outro texto, que é o texto do acordo internacional. E aí, já aconteceu de quererem mudar o texto do acordo internacional. O que a consulta 4 de 2004 diz? Diz o seguinte, olha, esse texto do ato internacional ele não pode ser alterado, porque nós não estamos tratando de um assunto interno, nós estamos tratando de um acordo entre dois países. E como é que eu aqui internamente vou alterar alguma coisa que o país acordou com uma outra nação? Então, o entendimento da consulta número 4 de 2004 é: eu posso alterar o texto do projeto de decreto legislativo, mas eu não posso, a casa não pode alterar o texto do ato internacional, porque aí eu estou alterando um acordo sem consultar a outra parte. Entenderam? Perfeito? Só que, em 2009, sobreveio a questão de ordem 511. E o que essa questão de ordem diz? Do presidente Michel Temer. Ele diz o seguinte, olha, pode sim haver alteração do texto do acordo internacional. Só que esse acordo internacional, se houver alteração do texto de mérito dele, vai ter que ser mandado de volta para o país que fez o acordo conosco para haver aprovação ou rejeição dessas alterações. Então, o que diz aqui? Né?
Decisão. Decide a questão de ordem. A pergunta foi que ele entendia, né? A questão de ordem foi que entendia que a apresentação da emenda extrapolava a atribuição do Congresso em relação aos tratados internacionais, a qual, segundo decisão em consulta feita à CCJ, consulta 4 de 2004, deve limitar-se ao emendamento do texto do projeto, nunca diretamente ao texto dos atos internacionais firmados. Qual foi a decisão do presidente Michel Temer? Decide a questão de ordem no sentido de admitir a possibilidade de ressalvas por parte do Poder Legislativo a textos de acordos internacionais, os quais só alcançariam eficácia plena quando submetida a ressalva ao Estado estrangeiro. Se o Estado estrangeiro inadmitir, não tem eficácia o decreto legislativo. Só que olha que confusão. Olha que decisão confusa. Com todo respeito ao presidente Michel Temer, que é um jurista de altíssimo nível. Mas olha como ficou confusa a decisão. Ele admite a possibilidade de alterações, certo? Só que ele fala de eficácia plena. Ora, que é de eficácia plena do quê? Da ressalva. Então, o que a gente entende aqui dessa decisão? Que a ressalva vai ser submetida ao Estado estrangeiro para ter eficácia plena, mas que o restante do texto tem eficácia. Ok? Agora, olha o que ele fala no final. Se o Estado estrangeiro inadmitir, não tem eficácia o decreto legislativo. Veja como confuso. Primeiro eu falo de ressalva e de eficácia plena. Depois eu falo que se ele não admitir a ressalva, não fica vigente o que não era ressalva. Cai todo o decreto legislativo. Então veja que até o texto ficou um pouco confuso. O certo é que, a depender da circunstância, usa-se uma, usa-se o outro entendimento, né? PPA, LOA, LDO e créditos. Pergunta para vocês. O presidente da República pode alterar PLs orçamentários depois de enviá-los? Pode. Pode sim. Artigo 166 da nossa Constituição. Ele manda a alteração solicitando, manda a mensagem solicitando a alteração. Parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal. Anote aí. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere esse artigo, os projetos orçamentários, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Então, ele pode? Pode. Na comissão mista, ou seja, foi para o plenário do Congresso votar, já não pode enviar emenda alterando. Na comissão mista, pode? Pode. Até que momento? Até antes da votação da parte que ele quer alterar. Ok? Isso aqui é muito importante também. Classificação das emendas. Artigo 118 do Regimento 118. As emendas podem ser supressivas, onde eu tiro qualquer parte da proposição. Então, eu quero suprimir um texto. Ela pode ser aglutinativa, que resulta da fusão de outras emendas, ou dessas emendas com o texto. Então, eu posso pegar uma emenda e aglutinar com o texto e criar um terceiro texto. Substitutiva, que é o que a gente mais vê, né, o relator apresentar, que é um substitutivo ao projeto.
eu altero substancialmente ou formalmente o projeto. Modificativa, que eu quero modificar um pequeno pedaço, né? Eu quero alterar a redação de um inciso de um artigo. É uma emenda modificativa. E aditiva, se eu quero adicionar alguma coisa ao projeto. Né? O que o regimento diz? Que as emendas devem ser organizadas para votação na ordem dos artigos do projeto. Tá? Na primeira coisa, quando a mesa recebe as emendas no plenário, ele vai organizar a votação dessas emendas na ordem dos artigos do projeto. Então, primeira coisa. Segundo ponto, qual a ordem de apreciação dessas emendas? Se eu tenho uma emenda supressiva e uma emenda modificativa ao artigo 11, qual que eu vou apreciar primeiro? A supressiva. Ok? E isso tem uma lógica. Então, a ordem de apreciação é o que a gente chama de SASMA. Supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas. Ah, mas por que é assim? Porque o redator do regimento interno quis assim? Não. Por causa de uma lógica. Porque, primeiro, a supressiva. Gente, porque se eu suprimo um texto, qual o sentido de eu aglutiná-lo depois? Qual o sentido de eu substituí-lo depois? Qual o sentido de eu modificar ele depois? Qual o sentido de eu adicionar ele depois se eu suprimir? Então, se eu aprovo uma supressão do artigo 11, ele está suprimido. Eu vou modificar o quê, se ele não existe mais? Eu vou substituir o quê? Eu vou aglutinar o quê com o artigo 11? Se o artigo 11 não existe mais, ele foi suprimido. Perfeito? Logo depois, as aglutinativas. Depois, as substitutivas. Se eu tenho um substitutivo, né, eu vou apresentar a modificativa depois. E, por último, a aditiva. Ok? Subemendas. Gente, o que é uma subemenda? Artigo 118, parágrafo 7º, nosso regimento. Subemenda é simplesmente uma emenda apresentada a outra emenda. Tá? Ah, eu apresentei uma emenda substitutiva global. Eu sou o relator. Aí foi discutido o projeto e optou-se por apresentar um outro texto em cima desse texto que o relator apresentou, que já era uma emenda substitutiva. O que vai ser esse texto? Uma subemenda substitutiva global. Vai ser uma emenda apresentada a uma outra emenda. Geralmente, essa subemenda é apresentada não a uma emenda pequenininha. Essa subemenda ela é apresentada a um texto substitutivo. Que, por si só, esse texto substitutivo é uma emenda substitutiva global. Né? Quando eu altero substancialmente. A subemenda só poderá ser supressiva, substitutiva ou aditiva. Por quê? Porque eu estou alterando substancialmente com essa subemenda. Ou eu vou suprimir, ou eu vou substituir o texto, ou eu vou adicionar algo substancial ao texto. Ok? Prazo de apresentação de emendas, tá? Prazo de apresentação de emendas. A PEC, 10 primeiras sessões da comissão especial. Né? A PEC tem lá
admissibilidade na CCJ, depois a comissão especial. Então, nessa comissão especial, nas suas 10 primeiras sessões de funcionamento, é o prazo para apresentação de emendas. Qual o quórum? Bem conhecido, 1/3. Então, cada emenda a uma PEC tem que ter assinatura de 171 deputados. Ah, vale a assinatura de líderes, que representam 171 deputados? Não. São assinaturas, apoiamentos individuais. Tá? Projeto de código. 20 primeiras sessões. Tá? Agora, no código, o quórum já é a regra geral. Qual é a regra geral? Qualquer deputado pode apresentar uma emenda. Tá? Artigo 119, inciso 1. Dúvidas até aqui, gente? Tudo bem? Emenda de comissão, gente. Se for um PL conclusivo, 5 sessões a partir da designação do relator. Tá? Então, a regra em comissões são 5 sessões, tá? Quórum, qualquer deputado. E se for um PL substitutivo, que já foi discutido na comissão e já foi apresentado um texto, que já é uma segunda fase, né? A apresentação de emendas ao substitutivo de comissão. 5 sessões a partir da leitura do parecer. Aí, no substitutivo, tá? No substitutivo, apenas membros da comissão podem apresentar emendas, tá? Que já é uma segunda fase. É possível a apresentação de emendas a cada substitutivo na comissão? Ou seja, eu apresento emendas que, olha só, o que pode acontecer? Eu designo o relator na comissão, aí eu tenho 5 sessões, aí qualquer deputado pode apresentar emenda, aí o relator na comissão faz o relatório dele, apresenta o parecer, o substitutivo dele, e aí eu tenho 5 sessões para apresentar a emenda, e esse parecer é apresentado, o substitutivo o parecer às emendas do substitutivo. Pergunta: é possível a apresentação de emendas a cada substitutivo na comissão? O que vocês acham? Vamos ver uma questão de ordem aqui. Decisão. Arlindo Chinalha nega provimento ao recurso do deputado Miro Teixeira em razão do que dispõe o ato da mesa 177 de 1989 e versa sobre a tramitação de proposições. Cita a disposição expressa constante do anexo intitulado Rotina de Tramitação de Proposições do Poder Conclusivo, segundo o qual o parecer oferecido a emendas apresentadas a substitutivo poderá concluir por novo substitutivo, vedada a apresentação de novas emendas. É uma decisão até lógica, né, gente? Porque se você permitir a apresentação de emendas a cada substitutivo da comissão, o que vai acontecer? A apresentação de emendas vai ser instrumento de quê? Obstrução. Eu não vou conseguir nunca votar um texto, porque a cada texto novo que aparecer, eu apresento emenda. Abre um novo prazo, apresento emenda, abre um novo prazo. Então, não é lógico, né? Isso. As emendas de plenário, quando serão apresentadas? Artigo 120 do regimento. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, qualquer deputado ou comissão, tá? Em apreciação preliminar. Durante a discussão em segundo turno, posso apresentar? Sim. Mas aí, quando eu for apresentar numa PEC, por exemplo, em segundo turno, tem que ser uma emenda de comissão, aprovada pela maioria absoluta dos membros da comissão, ou tem que ter a assinatura de 1/10 dos membros
ou líderes que representem esse número. Então, já tenho quórum para apresentar emendas em segundo turno. Então, segundo turno da PEC, já não é qualquer deputado ou comissão que pode apresentar emenda. Tá? Redação final. Geralmente até o início da votação e também com quórum de 1/10 ou líderes que representam. A redação final, gente, ela é só para evitar algum lapso formal, alguma incorreção. Ela não pode alterar o mérito, tá? A emenda de redação não pode alterar o mérito. Você não pode alterar o mérito de um projeto depois dos representantes da casa já terem votado esse mérito. Então, você não pode. Tá? Já houve, quando é emenda de redação final, já houve um processo de votação completo. Então, eu não posso usar a emenda de redação final para modificar aquilo que foi aprovado. Ok? Professor? Sim, estou ouvindo. No caso de emendas de redação, é claro o regimento que não pode. Mas você tem algum exemplo, ou de algum caso, que tem questões de redação que a liderança aqui e outros locais da Câmara afirmam que mudou o mérito. O texto fica modificado. Né? E aí? Você entrou num assunto que eu ia entrar agora. Essa é mais uma regra que ela é bem polêmica. Não a regra, mas o uso da regra, está entendendo? Na Câmara, isso não acontece muito. Assim, a gente não vê acontecer muito isso na Câmara, de pegarem numa redação final e modificarem o mérito. É raríssimo, raríssimo mesmo. Agora, no Senado, isso é muito comum acontecer. Isso é muito comum, há muitas reclamações. Por que que acontece lá? É mais comum de acontecer. Pode acontecer aqui? Pode. Isso é mais comum de acontecer na casa revisora. Tá? Tanto quando a Câmara é revisora, quanto com o Senado. Mas acontece mais no Senado por quê? Porque o Senado é a casa revisora por excelência. Por que que isso acontece na casa revisora? Por alguns motivos. Primeiro, há um desacordo entre as casas sobre um texto. Tá? E aí o que acontece? A casa revisora quer alterar o texto, certo? Ela quer alterar o texto. Mas quem tem a palavra final sobre o texto? A casa iniciadora, certo? Casa iniciadora sempre tem a palavra final sobre o texto. Claro que eu não estou aqui querendo falar de sanção presidencial, nada, veto. É outra fase. Mas quem tem a palavra final sobre o texto é a casa iniciadora. Então, o que acontece? Chega o texto na casa revisora e não tem acordo entre as casas. Então, e é uma mudança que é muito cara para essa casa revisora. Não tem acordo entre as casas. Ele sabe que essa mudança vai cair. O que ele faz? Chega na mesa e fala, vem cá, tem como colocar essa alteração aqui como emenda de redação final? Por quê? Porque quando é uma emenda de redação, o projeto não precisa ser revisado novamente. Ele não precisa voltar para a casa iniciadora. Entendeu? Então, muitas vezes o que acontece são decisões limítrofes, são decisões que são muito questionadas, de que determinada alteração alterou o mérito da matéria. Há muita reclamação nesse sentido, mas geralmente acontece por causa disso, porque
eu não quero que esse texto seja revisado, porque ele vai cair, entendeu? Um outro motivo pelo qual pode acontecer isso é o seguinte: esse texto de medida provisória vai cair, é necessário fazer uma modificação, porque a casa revisora precisa fazer essa modificação, ou porque o governo precisa que essa modificação seja feita, e aí se tenta também encaixar essa modificação como uma emenda de redação, porque se voltar para a casa iniciadora, a medida provisória cai por decurso de prazo. Então, pode acontecer também por questão de decurso de prazo. Mas, de fato, tem gerado bastante polêmica, você tem razão, e em diversas circunstâncias, ok? Tem acontecido. Ok. Gente, em relação a proposições com urgência, tá? Quando eu tenho urgência regimental, artigo 120, parágrafo 4º do regimento, as emendas podem ser apresentadas até o início da votação, tá? Emendas de comissão, e quando um projeto tem urgência, eu só posso apresentar emendas com a assinatura de 103 deputados ou líderes que representem esse número. Ok? Então, projetos em urgência regimental, eu tenho quórum para apresentação de emenda em plenário, 1/5, ou líderes que representem 1/5. Ok? E quando é uma urgência constitucional? Aí quem rege é o ato da mesa 177 de 89, que ele fala 5 sessões para emendas na mesa antes do envio às comissões, né? E são os mesmos requisitos da urgência regimental para emendar em plenário, ok? Então, eu coloquei aqui embaixo o texto do ato da mesa, né? Por sua vez, para os projetos de iniciativa do Presidente da República, para os quais haja sido solicitada urgência, a presidência da Câmara, antes do envio da matéria às comissões, abrirá prazo de 5 sessões para apresentação de emendas em plenário. Decorrido esse prazo, o projeto e as emendas serão distribuídas às comissões para opinar sobre a matéria. Lembrando que as comissões têm, no máximo, 45 dias para esse projeto estar de volta ao plenário para serem votados, para ser votado. Apreciação das emendas em plenário. Geralmente, eu tenho o parecer escrito da comissão competente, eu tenho as emendas publicadas, distribuídas às comissões, e as comissões trazem um parecer ao plenário. Agora, quando eu apresento o parecer oral em plenário das emendas, quando eu tenho uma urgência, né? Geralmente eu tenho uma urgência aprovada, eu apresento emendas, eu apresento o parecer às emendas, né? E depois eu tenho abertura para apresentar emendas com quórum de 103 deputados ou líderes, para que o relator dê um parecer de plenário às emendas de plenário. Ok? Prazo de emendamento, né? Em conjunto para as comissões. Ordinária, prioridade e urgência. Ordinária, 40 sessões, prioridade, 10 sessões, urgência, 5 sessões. Ok? Quando eu tenho urgência do 158, parágrafo 4º, o prazo é de 1 sessão e o parecer pode ser verbal em plenário. Quando eu tenho artigo 155, o que acontece? Os projetos não voltam às comissões, tá? Tudo é feito em plenário. Todos os pareceres são dados oralmente em plenário. Por quê? Porque o artigo 155 dispensa todas as formalidades regimentais, tá? Pergunta para vocês. O relator, ele pode solicitar prazo para apresentar o parecer? Vamos dar uma olhada nisso? Né?
Presidente Inocêncio Oliveira, deputado Alberto Goldman, em 2003. Levanta a questão de ordem sobre a necessidade de concessão de prazo ao relator para a emissão de parecer na CFT às emendas de plenário oferecidas ao projeto 1840 de 2003, em razão do indeferimento da solicitação do prazo. Emenda da decisão indefere questão de ordem acerca da necessidade de concessão de prazo ao relator para a emissão de parecer pela CFT às emendas de plenário, né? Informa que os prazos constantes do 157 do regimento não são obrigatórios no caso de matérias com urgência aprovada nos termos do artigo 155 do regimento interno. Ok? Então, foi aquilo que a gente falou anteriormente. Agora, olha essa nova decisão. 2007, questionando a concessão de prazo de uma sessão ao deputado Guilherme Menezes para emitir parecer pela Comissão de Seguridade ao projeto de lei complementar 1 de 2003, que tramita em regime de urgência urgentíssima, ou seja, artigo 155, cita precedente anterior, quando o presidente Inocêncio Oliveira indeferiu pedido de concessão de prazo para o relator, deputado Antônio Cambraia, para emissão da emenda da decisão. Reformula a decisão anterior do deputado, do presidente Inocêncio Oliveira, no sentido que é possível, se o relator solicitar, conceder prazo para oferecer parecer às emendas de plenário em caso de projeto em regime de urgência, urgentíssima ou urgência constitucional. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu posso ter, que eu tenho decisões tanto em relação à não possibilidade de concessão de prazo, quanto em relação à possibilidade de concessão de prazo. O que prevalece? A não concessão, porque é a decisão mais lógica. Se eu tenho um projeto com artigo 155, eu estou dizendo o seguinte: tudo, pega esse projeto onde, o que o artigo 155 diz? Está querendo dizer, pegue esse projeto aonde ele estiver, da forma que estiver, não importa. Traga ele para o plenário e tudo que não foi feito nas comissões pode ser feito de uma vez só no plenário. Então, é isso que o artigo 155 quer dizer, quando ele fala dispensa as formalidades regimentais. Ok? Dúvidas? Emenda aglutinativa. Qual o conceito, né, dela? Ela resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto, por transação, isso é importante, tendente à aproximação dos respectivos objetos. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa aglutinativa, eu não posso pegar um texto que diz sim, outro que diz sim, e criar um texto que diz não. Entenderam o que eu quero dizer? Eu não posso pegar um texto que vai numa direção e outro que vai nessa mesma direção para criar um terceiro texto que vai numa direção contrária a esses dois textos. Eu não posso. Quando eu falo de aglutinativa, eu falo de transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Pode trocar a palavra objeto por assuntos. Quais são os requisitos? Artigo 122, tem que ser apresentado em plenário e podem ser apresentadas até a conclusão da votação da parte que se pretende aglutinar. Esse tipo de emenda, houve uma modificação na resolução 21, né, de 2021. 21 de 2020. Qual foi a modificação da resolução 21? Antigamente, né, qualquer deputado poderia apresentar uma aglutinativa.
Agora, praticamente se tornou impossível apresentar uma aglutinativa. É muito difícil. Para que haja apresentação de uma aglutinativa, tem que haver um verdadeiro acordo do plenário em torno de um texto. Por quê? Porque agora, para eu apresentar uma aglutinativa, eu preciso de assinaturas de líderes que representem a maioria absoluta. Então, eu preciso de líderes que representem 257 deputados para apresentar uma aglutinativa. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre a parte de emendas? Parte de discussão. Na próxima aula, a gente vai entrar na parte, tá, de processamento de votação. A gente vai encerrar a discussão e a gente vai começar a processar a votação em plenário, que aí vão ser aulas mais longas, né, mais detalhadas, para que a gente possa olhar todos os pormenores de uma votação em plenário. Ok?